Estou feliz. Estou feliz. Meu Deus. Entrou. Ai, foi. É que eu botei no canal errado, eu acho, provavelmente. Gente, tem certeza que vocês não estão escutando um choro de criança? Não. Ah, certo. Tô não. Ele quer ver. Não sai não, Nove. É meu irmão, que ele é alucinado por Rafa. Meu irmão mais novo, ele é louco por Rafa. Ai, gente. Acho tão fofo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta o Dicotomia Podcast. Tá tudo bem com você aí? Olha, se você escutar esse episódio a partir desse momento, você nem sabe o que aconteceu antes, então você não sabe os corres que a gente tem que dar para fazer esses episódios. Quem vê close, não vê corre. Não vê Dizia o corre. poeta. Mas então, nesse episódio muito especial, como todos que a gente faz, e a gente sempre fala que são muito especiais, nós entrevistaremos duas estudantes de Relações Internacionais e pesquisadoras sobre a paradiplomacia, as nossas queridíssimas amigas Maria Milena Araújo, do 6º período, e Cecília Coutinho, do 4º período de Relações Internacionais. Ai, por favor, editor, bota a palminha se der assim, ó. Show de bola. Representada aí, ó. Federal de Sergipe. O Sindicato dos Estudantes da UFES, colocando seus estudantes para o jogo internacional. Então, as meninas vão trazer nessa entrevista de hoje, dividida em duas partes, a primeira parte com Cecília e a segunda parte com Maria. Elas vão trazer uma visão geral do conceito e vão debater a aplicação da paradiplomacia no Brasil, colocando o Consórcio Nordeste e os estados nordestinos como caso de inserção internacional de entes subnacionais, que trouxe até mesmo atritos com o governo federal nos últimos meses. E para começar a nossa entrevista, a gente vai falar com a Ana Cecília Coutinho, e a gente vai pegar o tópico que é o que é paradiplomacia, para você que não conhece, porque assim, todo mundo conhece diplomacia, né? Sua avó, seu pai, sua mãe. Mas o que é paradiplomacia? Essa é para você chamar a família assim para escutar o podcast e dizer, mamãe, essa é nova, hein? Então, vem com a gente. Então, Cecília, para começar o episódio, você pode explicar um pouquinho pra gente o que é paradiplomacia? E eu esqueci uma coisa. Eu esqueci de dizer que a Rafaela estava aqui no episódio também. Pois é, gente. Oi, tudo bom com vocês? Eu sou Rafaela. Tudo bem, tudo gente, bem. Eu sempre estou aqui com vocês nos seus corações, então relevem. Você sabe, se tem Paula, tem Rafa. Se tem Paula, tem É Rafa. verdade, ó. É isso. Ai, gente, minha dupla favorita. Eu já falei, minha dupla número 1 é Paula e Rafa. Depois é Matheus e Adler. Mas vocês estão no topo. Aê, cara. Tá vendo? Um ouvinte aqui, ó. Desculpa, Brasil, mas, né, desculpa aí. Desculpa, Um beijo amiga, aí desculpa, pra você. público. Mas então, Cecília, você pode explicar um pouquinho aí pro nosso ouvinte o que seria a paradiplomacia? Bom, né, gente? Obrigada, né, pelo convite. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acho muito legal vocês falando pesquisadora. Eu fiquei, nossa, que legal! Mas paradiplomacia é uma coisa muito interessante da gente até falar, né? Porque pouca gente sabe e pouca gente chega na universidade e acha que isso existe. A gente entende que existe, mas não sabe que tem uma palavra para isso, que tem um conceito para isso, que tem uma área para isso. Então, quando a gente entra na universidade, como vocês mesmos falaram, a gente tem a noção de diplomacia. E a gente entende que a diplomacia é você ir lá e você tentar acordos internacionais, negócios, captação de recursos, com canal de comunicação e tudo mais. A gente sabe que isso existe. Só que a paradiplomacia, basicamente, são essas atividades, essas práticas, só que feitas por governos não centrais, ou seja, atores subnacionais, governadores, prefeitos, secretarias de relações internacionais, basicamente tudo que não envolve o governo central e posso até falar o próprio Itamaraty também. É isso mesmo. E além disso que Cecília falou, né, tem uma coisa que é muito característica, né, da paradiplomacia, que alguns autores falam que é o stop and go, que não tem uma tradução assim para o português do que seria, mas é basicamente que essa ação paradiplomática, ela não é muito forte, né? Ela passa por momentos de altos e baixos. E isso se deve porque, diferente dessa diplomacia oficial que Cecília falou, ela é muito assim dispersa, sabe? Ela não é
estável. Na verdade, ela é muito instável. Eu acho que é assim, eu acho ela muito dependente do que tá acontecendo. Meio de momento. Uhum. Exato. Entendo. É isso. Eu acho que isso chega a ser um dos limites da paradiplomacia, pra ser bem honesta. Eu acho que Com além de um certeza. dos desafios, é um dos limites. Também acho. E aí, esse termo, né, paradiplomacia, que é um termo, assim, bem diferente, é um termo que vem desde os anos 60, assim, surgiu nos anos 60 com Butler, que é um autor, né, dessa área. E ele se usou para se referir a algumas atividades não oficiais e secretas, né? E aí a gente fala de coisas paralelas à ação oficial do governo, que seria a diplomacia em si, né? E aí por isso que também tem um certo preconceito, né, com a paradiplomacia e tal. E aí, já que a gente está falando de governo, né, central, de governo federal, né, de diplomacia, justamente por isso, né, tem essa falácia de que a própria paradiplomacia contradiz a ação do governo central, né, gerando aí atritos e tudo mais. Mas, Cecília, você acha que a gente falando de um sistema federal, né, do federalismo, né, dentro do qual o nosso país se insere, né, regime federal e tudo mais, você acha que a ação paradiplomática, ela contradiz ou ela complementa a ação do governo central, né, do governo federal? Até um tempo, eu achava isso, que a paradiplomacia ela ia pegar e ia falar, não tô nem aí pro governo federal, vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, e é isto. Rebelde. Exatamente. Rebelde. Até um tempo eu pensava isso, né? Porque, querendo ou não, a gente, como o Rafa mesmo falou, né? Porque tem essa conotação meio ruim de é uma coisa paralela, é uma coisa secreta. E a diplomacia secreta, não sei vocês, mas por muito tempo eu não até hoje eu não vejo com bons olhos. Entendeu? Eu acho esse embaixo dos panos uma coisa muito suspeita, muito estranha, e assim. Só que aí o que acontece? Quando a gente se aprofunda, a gente estuda e a gente começa a ter mais uma noção do que é paradiplomacia e tudo mais, a gente começa a perceber que ela tá até um certo ponto submissa a, de fato, os agentes nacionais, os governos centrais, porque eles que são as pessoas que organizam e que controlam os atos de paradiplomacia. Porque, por exemplo, quando um Estado, o nosso Estado, fala o governo central, ele não vê que um ato paradiplomático ele é bom, ele não é lucrativo, ou que ele não tem controle o suficiente, ele vai vetar. No momento que o governo acha que tem além dessa falta de lucratividade, mas também uma questão de segurança nacional, como a gente está vendo agora, né? Essa segurança, entre aspas, o governo ele tende a vetar ações paradiplomáticas. E tem uma questão assim que eu acho muito legal falar, porque a nossa Constituição de 88, ela basicamente fala que quem tem capacidade ou quem tem a competência de fazer alguma comunicação internacional são pessoas que fazem política externa, entendeu? São pessoas do cargo do Itamaraty, não são prefeitos, governadores. Claro que dentro de federações a gente tem essa possibilidade, a gente tem a abertura, porque querendo ou não, a federação dá essa autonomia aos estados, mas é aquela coisa, o Itamaraty não está contra a paradiplomacia, a diplomacia não está contra a paradiplomacia. A diplomacia controla a paradiplomacia. Não sei se respondeu. Sim, respondeu. Falou bonito, fiquei emocionada. E assim, para continuar esse nosso papo, quem me conhece sabe que eu gosto bastante de falar de teoria das relações internacionais, ou de teoria das RI, ou TRI, como você prefira chamar. Porque assim, eu acho que é sempre importante, é sempre interessante a gente pensar aspectos que estudamos em relações internacionais através do olhar das teorias, né? Como, por exemplo, os famosos realismo, liberalismo, construtivismo. E eu acho que a gente pode citar essas duas teorias que eu falei inicialmente, o realismo e o liberalismo, quando falamos sobre o debate em relação à paradiplomacia, eu acredito. Eu espero não estar equivocada, por favor, se estiver alguém me fale, mas Rafa e eu pensamos nessa questão. Porque assim, né, quando você pensa na teoria realista, você pensa todo aquele argumento sobre estados como atores dominantes e unidades coesas. E os estados, eu falo como Brasil, por exemplo, Brasil, não Sergipe,
estados entendidos como os únicos atores reconhecidos. Os demais atores, que eventualmente agiriam, não teriam importância. O estado seria o fortão mesmo, pensado racionalmente, aquela coisa bem mega. E quando a gente fala de paradiplomacia, a gente vê a ascensão de outros atores, né? De novos atores que não são o estado, mais uma vez, como o Brasil. A gente percebe a ascensão desses novos atores, a exemplo dos subnacionais. E quando olhamos para a lente ótica do liberalismo, por exemplo, a gente vê essa ascensão desses novos atores, ao mesmo tempo que ainda a gente vê o Estado como o principal ator. A gente vê a crescente importância dos demais atores e suas motivações, mas ainda com o peso do Estado que não deixa de existir. E assim, Cecília, você pode comentar um pouquinho mais sobre isso, da questão das TRI, do realismo, liberalismo, ascensão de novos atores, o que você acha dessa questão? Eles realmente são importantes? Eu perguntando isso para uma pessoa que gosta de paradiplomacia, né? Então, sou cadelinha, né? Cadelinha da minha pesquisa. Então, quando você tocou no assunto das TRI, né? Cara, eu nunca tinha pensado em paradiplomacia sob o olhar das TRI. Nunca. Blow my mind. E Rafaela que deu esse gatilho aqui, que era a Rafaela desse gatilho. Porque, gente, tudo a gente pode pensar culpado. A culpada. Calma. Tudo a gente pode pensar tri, gente. Tudo, as três se encaixam com tudo. E aí peguei, veio, pesquisei, não sei o que, fui atrás de Java 4. E aí, muito mais legal do que falar sobre esse liberalismo que você tá falando, na minha opinião, é falar sobre o Keohane e o Joseph Nye. Sendo bem honesta. Sim, é os clássicos. Gente, eles pagam esse podcast. Nossos padrinhos. Exatamente. Porque o que acontece? Nossa, agora na minha cabeça tá vindo as pessoas que há todos os episódios que vocês falam sobre ele. Eles, no caso. Então, quando a gente fala do sistema internacional, a gente vê que ele oscila, que ele vê mudanças, ele sofre várias alterações, e o realismo, ele não abre essa perspectiva de que um prefeito de uma cidade pequena ou de uma capital como Aracaju, São Cristóvão, vai lá e vai fazer ações internacionais, vai pegar e vai falar assim, traz recurso aqui para minha cidade. Como ele é muito clássico, ele é muito enrijecido. Sim, também tenho essa impressão. Só que aí, e aí é justamente isso que o Joseph Nye e o Keohane falam. Eles falam que por conta dessa oscilação, dessa mudança, o sistema internacional está submisso a outras fontes de poder e a outras coisas que fazem você querer se relacionar com outro estado. E eles falam uma coisa que é muito real, que é influência. Influência no sistema internacional é tudo, gente. A gente pensa que só porque ele ele tem dinheiro pra caramba, ele tem essas armas militares, ele tem rios e rios de petróleos e pipipopó. Claro que isso tem a ver, não vamos deixar o nosso ladinho clássico sem o brilho dele, mas que hoje em dia, no sistema internacional, tanto quanto isso, é uma questão de influência. Vamos ver, a gente está vendo agora uma questão muito prática. Bolsonaro não tem essa força dentro das relações internacionais. O Ernesto Araújo, pelo amor de Deus, ele não tinha força nenhuma dentro dos governos das outras nações. Então, ninguém quer fazer nenhuma atividade com o Brasil, entendeu? Porque o Brasil não tem mais essa influência. Falando melhor ainda, o Brasil tem uma péssima influência. Ninguém quer fazer parceria com o Brasil, porque a gente está numa situação muito complicada. Queimado no rolê. Exatamente. Então, o Joseph Nye e o Keohane, eles falam justamente disso, que as nossas questões, os nossos conflitos, eles não são mais importantes ou menos importantes. Eles são diferentes com a mesma intensidade. E a nossa questão agora não é mais uma questão militar, não é uma questão mais só de dinheiro. Agora é uma questão de influência também. Se eu vejo que esse ator, que essa nação, ela é legal, ela segue preceitos legais, ela é vista muito bem pelos outros países, eu vou querer fazer alguma atividade. Eu quero ele como meu aliado, eu quero fazer alguma atividade, alguma coisa muito legal com eles. Acho que isso pega muito mais sobre o que seria para a diplomacia do que, de fato, o liberalismo, entendeu? E o realismo.
E uma coisa que me chamou muita atenção nesses últimos tempos, provavelmente você que está escutando deve ter visto, porque pelo menos na minha rede social, no meu Instagram, bombou, que foi o vídeo dos prefeitos falando sobre a questão da Covid. E logo que eu vi esse vídeo, uma coisa que veio imediatamente na minha cabeça foi a questão da opinião pública. E que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente não fala sobre isso. Sim. Principalmente quando a gente tenta dar um caráter mais realista para o debate, já que, como muitos devem saber, os realistas têm uma visão cética sobre essa relação, né? Mas eu acho que no atual momento que a gente está vivendo, e falando sobre essa questão da paradiplomacia, para mim parece claro, posso estar equivocada, mas para mim parece claro, essa mobilização, sabe? Essa questão da opinião pública influenciando e dos governantes, dos prefeitos, governadores tentando dar uma satisfação nas redes sociais, tentando dizer, olha, a gente tá tentando fazer alguma coisa, sabe? E isso que Paula falou, eu achei uma coisa super interessante, porque eu acho que o que faz o Brasil não ser totalmente queimado lá fora é porque os prefeitos, os governadores, pelo menos a maior parte deles, né? Vamos aqui, eles estão fazendo o possível e o impossível, entendeu? Então, as outras nações estão aqui olhando pro consórcio Nordeste e estão falando assim, pô, véi, eles estão tentando fazer uma coisa legal, eu quero ter essa relação com eles, mas eu não quero ter a relação com o Bolsonaro, mas vamos tentar aqui falar aqui com eles. Isso é muito legal, é essa questão de autonomia, eu acho muito legal isso. Na verdade, eles pensam assim, ó, oh man, that's so good, very nice, consórcio Nordeste. Fazendo a tradução para o pensamento deles. Poxa. Mas já que Cecília falou do grande consórcio Nordeste, né, que está aí, eu lembro que eu estava lendo sobre uma vez e eu vi numa fala de um dos governadores nordestinos, não me lembro de qual foi, não sei se foi o da Bahia ou do Maranhão, que falou que um dos objetivos daquele consorciamento ali entre os estados nordestinos era exatamente esse, né? Fazer uma certa frente, né? Não totalmente, mas tomar uma outra direção daquelas que estavam sendo tomadas pelo governo federal, né? Principalmente em relação a questões ambientais, né? Econômicas também. E ele dizia que é porque esse governo federal, né? Ernesto Araújo, passado, né? Que agora caiu, Bolsonaro e tal, eles davam muitos ouvidos, queriam fazer só a vontade do agronegócio, né? Dessa ala, assim. Então, aí faltava, né, a outra parte mais sustentável e tudo mais. Então, eles queriam ser esse outro lado, né? E por isso que eles estavam se consorciando ali, né? E realmente, como Cecília falou, outros países olham para esse consórcio com esse olhar mesmo, né? Olha que coisa diferente, né? Eles têm essas ações, pelo menos nesse âmbito da sustentabilidade, né? Bem diferente desse governo federal brasileiro agora, né? Então, dá essa divergência de olhares, né? De opiniões sobre o Brasil. Só quero fazer um disclaimer, só fazer um disclaimer antes. Espero que você que esteja escutando esse episódio tenha escutado o episódio do meio ambiente. Se o episódio do meio ambiente não foi lançado ainda, aí essa parte vai ser apagada do ar. Mas espero que você tenha escutado. Mas vai ser lançado. Só porque a gente falou sobre o meio ambiente. Aí eu quero fazer a propaganda. Autonomia é tudo. E o que Rafaela ainda falou me trouxe um negócio assim. Será que o Stop and Go, ele é tão limitante assim? Porque a gente tá vendo, o governo não quer uma coisa, mas os governadores estão fazendo uma coisa. Será que o Stop and Go é tão limitante assim? Mas é bem isso, a gente tá vendo esse governo federal um pouco instável, né? Um pouco, assim, enfraquecido, entre aspas, vamos dizer. E aí a gente tá vendo esse fortalecimento do outro lado, dos governadores, né? Dos estados, da Federação Brasileira. Então, realmente, dá esse contraponto legal. Será que a gente tá realmente vendo esse stop and go? Porque esse momento, na verdade, está servindo para fortalecer, né? Esses entes subnacionais em relação ao governo federal, né? Pelo menos no caso brasileiro hoje, é isso que está acontecendo. Concordo. E aí, pegando esse gancho, eu queria perguntar para você, Cecília, por que é tão importante assim para uma cidade ou um estado se internacionalizar, né? Se abrir para ações no exterior e do exterior para ele, né? Para o seu interior. Porque é tão importante essa inserção internacional desses entes subnacionais. A gente vive num país muito grande.
eu vou falar agora do contexto Brasil, mas isso serve para qualquer contexto. E, geralmente, a gente vê que o governo não consegue chegar 100% em todos os lugares. Não consegue ser efetivo em todos os lugares. E a gente entende que todo lugar tem uma coisa para oferecer. Nem que seja só um canal de comunicação, às vezes é só é só assim, aqui tá tudo bem, aqui tá, que vamos... Entendeu? Sempre tem alguma coisa que alguma cidade tem a oferecer. A gente fica, eu penso muito em São Cristóvão. Todo mundo pega, São Cristóvão, tem o quê? Aí eu falo, tem estudantes de relações internacionais, é uma cidade histórica, entendeu? Toda cidade, mesmo que economicamente ela não seja uma coisa que tem um fluxo tão forte assim, como São Paulo, Rio de Janeiro, mas ela tem alguma coisa. Nem que seja uma pessoa para falar assim, aqui tem uma igreja legal que foi utilizada por Padre X, assado. E quando o governo ele não consegue atender todas essas demandas, porque a gente tem a oferecer, mas a gente também precisa de alguma coisa. A gente sempre tem alguma demanda. Toda cidade tem alguma demanda. E se o governo central não consegue atender essa demanda, por que não falar com outras nações, outros estados, para criar essa linha de ajuda, essa rede de apoio? Entendeu? Pode ser um tapa-buraco? Pode ser um tapa-buraco, mas também é um intercâmbio de conhecimento da mesma forma. É você crescer dentro do sistema internacional, que a gente sabe que não é uma coisa fácil e que futuramente, porque eu sempre falo futuramente, porque a gente nunca entende exatamente as proporções de coisas que a gente faz hoje. A gente é muito imediatista. A gente tem que pensar também muito no depois, no futuro, que às vezes a gente já vai estar morto, enterrado, mas que futuramente podem acrescentar coisas importantes para aquela comunidade, aquela cidade, o que for, entendeu? Eu acho isso que é importante. A questão das demandas que não conseguem ser atendidas pelo governo central, sejam elas vacina ou seja elas uma pessoa especializada para estudar uma planta X. E além da questão de você se sobrepor dentro do sistema internacional, não é nem sobrepor, né? Você sobressair no sistema internacional. A pessoa pode estar escutando aqui dizendo, gente, muito legal o papo de vocês, assim, mas eu não tô conseguindo visualizar de verdade essa tal de paradiplomacia. Assim, né? A gente sabe que muita gente escuta podcast lavando a louça, fazendo outra coisa, então às vezes não presta super atenção no episódio. É aquela coisa assim, o vento levou. Então, Cecília, você podia consolidar na mente dos nossos ouvintes exemplos práticos de paradiplomacia, casos no Brasil ou fora do Brasil, para quem se interessar? Então, vou dar 2. Um exterior e um brasileiro. Olha que top. Top. E que são 2 formas de paradiplomacia. São 2 coisas totalmente diferentes. Porque a paradiplomacia, todo mundo acha assim, é só captação de recursos. Mas não tem isso. Tem a protodiplomacia, tem a paradiplomacia econômica, tem vários. Vamos lá, acho que não vale a pena falar agora, quem quiser saber mais, vai lá no grupo de professor Cairo, que se chama, muito grande mesmo o nome, Internacionalização Subnacional, Federalismo e Política Externa Brasileira, o caso do Consórcio Nordeste. O Merchan, hora do Merchan. Sim, porque a gente vê muito esses exemplos práticos também. O exemplo internacional que eu vou dar agora é de Quebec, no Canadá, porque a paradiplomacia que eles fizeram é a protodiplomacia. Eles basicamente se tornaram um estado independente. Tiveram um processo de autonomia dentro do Canadá e eles foram crescendo economicamente, começaram a conversar mais com as outras nações, captação de recurso, começaram a ter reconhecimento de outros estados, por exemplo, a França reconhece Quebec, enfim. E aí ela conseguiu, dessa forma, a partir desse apoio internacional, ser hoje um estado autônomo. E isso é a protodiplomacia. E o caso brasileiro, que é um caso do meu país, Ceará, e é muito engraçado, porque eu acabei de falar que não é interessante essa coisa do liberalismo, mas liberalismo também faz parte,
que foi um planejamento público-privado. Mas foi um projeto Ciro Gomes, que ele basicamente ele fez esse projeto de internacionalização e ele contou com o apoio de donos de indústrias aqui do Ceará. Eu não lembro exatamente o nome do projeto, não lembro exatamente, mas era basicamente essa captação de recursos do exterior e a entrada de cidades do Ceará nas mercocidades. Além disso, eles falaram com o Banco Mundial e o Banco Interamericano, para vocês verem até onde chega para a diplomacia. E esse acordo tinha várias vertentes, tanto essa questão dessa autonomia do estado do Ceará, mas como também fortalecer um turismo sustentável, fomentar o comércio exterior. E que vamos aqui, né? Porque o Nordeste está num lugar privilegiadinho aqui no globo, se comunica com muito lugar, então é muito interessante a gente ter essa manha, entender esses lugares e tentar internacionalizar ele, que foi o que aconteceu nesse projeto. É muito massa a gente ver como é que as coisas funcionam na prática, né? Que realmente é algo possível de acontecer, que acontece, né? E aí é interessante a gente ver que muita gente só se deu conta que isso existe agora, né, durante essa pandemia, que aí a gente viu esse consórcio Nordeste, né, toda essa mobilização com outros países, né, para ter EPI, a vacina agora e tal. Mas aí agora eu quero perguntar para você, Cecília, de como eram essas coisas, né, antes desse governo Bolsonaro, porque é quase que, na nossa visão, né, quase como um divisor histórico, entre aspas, vamos dizer, porque existe uma ação paradiplomática antes, né, desse período bolsonarista, e agora a gente tem uma outra, né? E aí, assim, né, da nossa visão, podemos estar errados? Podemos, mas a gente via antes algo muito mais flexível para essas ações paradiplomáticas, e agora a gente vê algo muito mais enrijecido, né? E aí, essa coisa mais flexível, eu acho que veio desde a redemocratização, né, do nosso país, lá nos anos 80, que até o próprio FHC, Fernando Henrique Cardoso, falou em 1998, tem uma frase aqui, que ele disse que agora está acontecendo um fato que não tem nada a ver com o velho Estado Nacional. Os governadores vão para o exterior fazer acordos e trazer dinheiro. Isso, no passado, era impensável. Então, ali no final dos anos 90, a gente já tinha FHC falando isso, né? Constatando esse novo quadro. Você pode falar um pouquinho, assim, do que permeou toda essa era, assim, de mais incentivo a essas ações internacionais dos entes subnacionais? Então, eu vou voltar um pouquinho antes do governo Bolsonaro, porque... Só um pouquinho antes. Que no final dos anos 90, a gente ainda estava sofrendo não, né, que a gente estava bem. A gente ainda estava exposto aos efeitos da Guerra Fria. E não sei se vocês perceberam, mas geralmente quando alguns polos específicos, não vou dizer qual, eles estão enfraquecidos, eles estão quebrados, o Brasil tende a crescer. O Brasil tende a crescer economicamente, socialmente. E aí, no final dos anos 90, algumas nações elas estavam enfraquecidas. E aí o Brasil teve que ir atrás de outros parceiros. Só que sempre era do comando do Itamaraty, né? Sempre. E aí, quando foi entre os anos 90 e os anos 2000, começaram a surgir as secretarias de relações internacionais, ou pelo menos algum órgãozinho dentro dos governos. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem um órgão chamado Assuntos Internacionais da Prefeitura de Fortaleza. Não é uma coisa do Estado, é de Fortaleza, mas tem um órgão que está ali, que está olhando e que está analisando as relações internacionais. Enfim, e aí começaram a crescer, e o Brasil estava crescendo economicamente, veio o governo Lula. E assim, o governo Lula, ele abriu portas, porque, querendo ou não, a gente cresceu muito internacionalmente. A gente começou a ter muitos parceiros. A gente teve a China, a gente teve a Argentina. Enfim, estava começando a ter essas conexões internacionais. Então, sim, antes do governo Bolsonaro, elas aconteciam, só que eu acho que elas não ficavam tanto em evidência,
porque era uma coisa que eu acho que era vista muito como... Não chega a ser natural, mas que chega a ser comum, entendeu? O Brasil tá crescendo. Corriqueira, né? O Brasil tá crescendo, o Estado também quer crescer, entendeu? Então, não ficava tanto em evidência, porque não sei vocês, mas eu não tenho a impressão de ter alguma coisa acontecido específica dos governos antes do Bolsonaro. Não lembro, não me vem na cabeça isso, uma coisa marcante, como tá acontecendo agora, essa comunicação. Entendo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, antes do Bolsonaro, acontecia. Mas eu acho, e no meu ver, não tinha tanta evidência como tem hoje. O que é legal, porque quanto mais você vê um estado assim, crescendo, atrás de recursos, outros estados também vão querer atrás de recurso. Enfim, eu gosto desse movimento. Animação. Animação. Eu acho que também é muito pelo contexto, né, que a gente tá vendo agora. É uma pandemia, né? Então é algo ao nível global. Então, e que afeta todos nós, assim, né? Óbvio. Sim. Isso. Então é quase que óbvio que essas ações paradiplomáticas vão estar mais em evidência, porque são coisas que estão ali em algo que é grave, é algo que é assim, triste a nível global. Então, elas surgem assim quase que como essa luz no fim do túnel, né? Na maioria das vezes, em meio à crise, né? Então, é muito isso mesmo. Não, eu ia falar, e é loucura, porque essa é a luz no nosso final do túnel, esse é onde a gente está se agarrando, né? A gente tem muita esperança nisso, e o governo Bolsonaro sempre está colocando em mente, sempre está atrás de processo para barrar a ação dos governadores, dos prefeitos. Ele tá... A sorte, que eu não sei se é sorte, mas é o trabalho deles, é que o STF sempre barra, graças a Deus. Fica barrando, porque a gente tá vendo uma questão óbvia, né? Se o Bolsonaro faz, tem que alguém tem que fazer. Não tem jeito. Tem essa maior dureza mesmo para as ações paradiplomáticas. Até for um jogo, né? Uma luta pelo poder, um embate entre interesses, assim, que a gente nunca pode esquecer, né? Tipo, relações não só internacionais, mas relações internas também são muito complexas. Sim, isso eu tava falando esses dias, véi. O Dória, ele utilizou de uma ação paradiplomática e ninguém mais sabe o nome do Amoedo. A gente só sabe o nome do Dória. O Dória virou a cara do Partido Novo, meu povo. O menino fez uma propaganda, fez um jogo de imagem impressionante. Uma coisa assim que a gente não pode esquecer realmente foi todo aquele negócio da vacina, aquele fuzuê lá, Ministério da Saúde. Não, ali foi... Gente, ali foi grande. Tem o celular na mesa, assim, está indignado. Ele, hoje em dia, se o Partido Novo fosse para colocar alguém para a presidência, acho que o Dória seria o ideal, porque não tem ninguém agora no Brasil que não saiba a cara do Dória. Aí, partidos do Brasil, sigam o conselho de Cecília, se vocês querem aí, ó. Vocês têm mais chance. Vocês têm mais chance. Eleições. Consultoria aqui. Consultoria política interna. Não que eu apoie, só para deixar claro, não apoio. Bem fática. Mas o meu sonho é um dia acordar e Sergipe ter uma secretaria estadual de relações internacionais, o Aracaju ter uma secretaria municipal de relações internacionais. Isso é um sonho, entendeu? Se um dia isso acontecer, botem esse áudio em toda Aracaju, em megafones, dizendo: eu sonhei, eu tive um sonho. E mais do que isso, não contrata o pessoal de outro curso, contrata internacionalista, por favor. Exato. Acho que isso também é um dos problemas da paradiplomacia, porque o pessoal não leva em consideração internacionalista. Chama gente de todo curso possível, mas não chama o internacionalista para fazer internacionalização. Acho engraçado isso, né? Eu acho que isso é algo da nossa própria cultura política do nosso país mesmo, né? Porque não se tem esse conhecimento sobre as possibilidades internacionais, né, dos entes da nossa federação. Não se há essa cultura, né, essa prática, né, como a gente vê em outros países, como o Canadá, por exemplo, que Cecília trouxe, né, que desde o seu início já vinha muitas de suas províncias, seus territórios ali já mantinham certas relações com outros países, né? Aqui no nosso país não é bem assim, né, na nossa história, infelizmente. Mas, quem sabe, né? Depois desse
desse fuzuê que está sendo 2020 e 2021 para as ações paradiplomáticas, né? Quem sabe o quadro não mude, né? E surjam mais secretarias de RI, de Relações Internacionais, né? Pelos estados aí do nosso querido grande país, Brasil. Minha saúde financeira agradece. E mental também, por... Contratem a gente. E assim, agora para terminar essa primeira parte da entrevista, eu queria saber se Cecília tem alguma dica, alguma leitura, algum site, alguma coisa para alguém que se interessou pelo assunto de paradiplomacia, tipo, fulano, esse texto aqui é muito bom se você quiser começar o assunto, você já lê, quer entender um pouco mais. Então, Cecília, você tem alguma indicação aqui para os nossos ouvintes do Dicotomia Podcast? Na verdade, eu tenho 3. Eita! 3. Isso aí. E são 3, assim, que eu acho que vai abarcar muito bem esse episódio, pela proposta de vocês. O primeiro é Paradiplomacia, a transformação do conceito nas relações internacionais e no Brasil, pelo professor Cairo Junqueira. Opa, conheço! Ô, gente, quais são vocês? Queridíssimo. Conhecido nesse podcast, não é mesmo? A segunda é o episódio 151 do Chutando a Escada, Federalismo e Paradiplomacia com Bolsonaro, que também tem o professor Cairo, né? Menina, mas essa aí tá fazendo um merchan aqui desse podcast, vou cobrar. Macho, é porque a linguagem a linguagem que é utilizada é muito boa. E eu sou aquela pessoa que fala assim, que se eu não entender no começo, eu não vou entender no normal. Se eu não entender do jeito fácil, eu não vou entender do jeito difícil. Então é sempre bom a gente ter essas bibliografias mais fáceis, para depois que você for aprendendo, você vai, de fato, desenvolvendo. Você só não vai engolindo coisa achando que sabe. Uhum. E o meu terceiro é Paradiplomacia e Atuação Internacional do Consórcio Nordeste durante a pandemia do Covid-19, que é do Ian Felipe Araújo, da Jaqueline Vitória Silva. Bora, UFIS! Que está também no grupo de pesquisa e que eles são muito inteligentes. E esse, gente, é muito bom. É muito bom esse texto deles, de verdade. Vocês vão gostar. Conhecemos esse texto. Eu acredito que a gente deu referência dele no episódio sobre o Nordeste. Então, se você não escutou o episódio sobre o Nordeste, tá aí a referência. E se você também não escutou, vai escutar. Porque é muito bom. É um dos nossos episódios, assim, com mais views. Ele é um dos mais famosos do Dicotomia. Nossos fãs do Nordeste. Porque ele é muito bom, né? Nordeste é perfeito. Nosso país Nordeste é perfeito. Nosso país Nordeste. Muito obrigada, Cecília, pela sua participação nesse episódio. Eu não sei se eu vou deixar essa parte, né? Porque eu pensei em agradecer no final a todas as nossas entrevistadas, mas já deixo aqui o meu agradecimento pela sua participação. Foi muito show. Não é não, amiga? Amiga Rafaela. Com certeza, Cecília. Olá. Esqueceu de falar meu nome no começo, mas tudo bem. Isso acontece nas melhores famílias. Cecília, muito obrigada pela sua presença e pela sua disponibilidade também, né? De aqui disseminar conhecimento com a gente, né? Contribuir aí nesse nosso objetivo, que é, né? Cada vez mais informar para quem não quer saber de RI, para quem quer saber também, né? Coisas assim que são do nosso cotidiano internacional, né? E nada mais atual do que a paradiplomacia, que você trouxe, assim, de uma forma maravilhosa, né? Super didática, esse conteúdo pra gente. Então, muito obrigada e volte sempre, viu? Volte sempre. Chame. O ruim de me chamar é que eu venha. Venha mesmo, Fê, venha. Gente, obrigada a vocês. Eu adoro conversar, obrigada. Vai vir mais vezes, então. Vai voltar sempre. A gente já tem os nossos convidados aqui de ouro. Então é isso, amiga. Beijo. E agora a gente passa para a próxima convidada, né? Vai que é tua, Maria Milena. Vem aí. Maria Milena. Vem aí, Maria Milena. Silva Araújo. Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade. Pois é, galera, agora vamos iniciar a segunda parte desse episódio super especial com a nossa segunda convidada, que é Maria Milena Silva Araújo. Tá certo seu nome, né, Maria? É certíssimo. É isso mesmo, né, Maria? 3 anos quase juntas, ela me pergunta o meu nome se tá certo.
Não, peraí, calma, Paula, porque deu um branco. Deu branco. Não, Ai, que chique. deu branco, amiga. Calma, é porque eu tô nervosa em ter você aqui, então, né? Aqui plena, no nosso meio. Aí deu um branco. Mas, galera, Maria também, como Cecília, é membro de um grupo de pesquisa sobre paradiplomacia da Universidade Federal de Sergipe. E ela hoje vai responder algumas perguntas nossas, né? Minha e de Paula, que continua aqui comigo, sobre a paradiplomacia, especialmente nesse caso brasileiro, né? Nós vamos falar agora essencialmente sobre Brasil. E aí, Maria, eu vou começar perguntando assim sobre política externa, porque a gente sabe que o nosso país, né, ele tem um sistema federativo, né? É a federação, que é um tipo de organização do Estado brasileiro. E aí a gente sabe que nesse sistema tem algumas coisas que são de competência do Estado brasileiro, né, desse governo central, e tem outras coisas que são distribuídas entre os estados da federação. E aí eu queria saber de você um pouco mais sobre algumas relações sobre política externa, né, e sobre paradiplomacia, principalmente nesses tempos que a gente vive hoje, né, que a gente vê essas relações entre esses dois elementos se estreitando cada vez mais. E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Certo. Então, eu queria começar com um debate, primeiro, né, antes de eu vou chegar na parte de política externa e paradiplomacia, mas eu queria chegar num debate sobre se a paradiplomacia no Brasil ela é legalizada, porque existe esse debate, né? Na Constituição de 88 não existe nenhum artigo que fala expressamente que os entes subnacionais eles podem atuar internacionalmente, né? Então, por isso, essa discussão se é legítimo, né? Essa atuação. Eu até Diga aí. vou entrar aqui um pouquinho, sou Diga, aluna da RI, menina. né? Mas vai parecer um pouco direito agora, né? Porque a Constituição, por exemplo, no artigo 21 da Constituição, ele determina as competências, como o Rafa falou, né, as competências exclusivas da União. Ela falou que o sistema federativo, de fato, né, tem matérias que são de competências do Brasil, do país, né, e matérias de competência dos estados. Então, assim, no artigo 21 da Constituição, ele determina o que compete à União, né, e dentro desses artigos estão, né, manter relações com estados estrangeiros, né? Celebrar acordos, tratados, né? Então, assim, é aquilo que a gente volta a falar. Não existe nada expresso que diga assim, ó, é permitido aos estados e aos municípios atuarem internacionalmente. A Constituição de 88 também, ela adota, a gente já está falando aqui, né, o federalismo, e Cecília, acho que ela já falou também, né? Que o federalismo, o que seria o federalismo, né? É um pacto, uma aliança entre os entes federados. A literatura, ela costuma classificar o federalismo brasileiro como um federalismo cooperativo, ou seja, cada ente federativo tem suas próprias competências exclusivas e, ao mesmo tempo, existem competências que devem ser trabalhadas conjuntas, né? De forma cooperada. Esse debate que eu comecei a falar no início, sobre a legalidade da paradiplomacia, ele é feito pelo professor Danilo Simini. Ele é professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto. E aí ele fala o seguinte, ele enfatiza, né, na sua tese, o artigo 3º da Constituição para a gente tentar chegar em uma definição, né, legalizada ou não a paradiplomacia. Então, ele faz uma análise do artigo 3º da Constituição. Ele fala sobre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, quais são esses objetivos fundamentais? Basicamente, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem, né, de todos, sem preconceito de origem, raça, enfim. Então, o que é que o professor Danilo ele defende? Ele defende que, para a gente pensar se essa atuação dos estados e dos municípios é legal, é permitida, a gente deve observar se as políticas públicas
porque a paradiplomacia, né, ela tem que ser pensada como uma política pública, né? E eu até queria, se vocês me permitem, pegar um conceito da professora Mônica Salomão, que ela é professora, agora ela é coordenadora, na verdade, da área temática de política externa da Associação Brasileira de Ciência Política. E ela fala o seguinte: da mesma forma que a política externa é considerada como uma política pública, a paradiplomacia é considerada política externa e pode ser analisada como política pública, né? Ela fala que a paradiplomacia possui os mesmos gatilhos e estratégias como a obtenção de ganhos internacionais à população local. Então, a gente pensando a paradiplomacia como política pública, o professor Danilo ele fala o seguinte: essas políticas públicas que estão sendo implementadas por esses estados e municípios, elas estão de acordo com o artigo 3º da Constituição? Elas estão de acordo com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Se sim, então é legal a atuação desses entes. Eu achei interessante a gente trazer esse debate, né? Mas é isso mesmo, é muito isso mesmo. Porque, pelo que você falou, né, citando a nossa Constituição, a gente falar que esses processos paradiplomáticos, eles são legais, tem muito mais a ver com princípios, né, do que com procedimentos, porque se a gente for olhar pelos princípios, né, a gente vê que realmente ali está de acordo com a nossa Constituição, né, que é zelar por esses princípios, né, lá nessas relações internacionais, né, como a própria Constituição fala, princípios de manter a paz, né, justiça, boas relações, essas coisas, né. Mas se a gente for olhar pela via dos procedimentos, aí a gente vai ter alguns desencontros, né, e que a gente tem o grande debate, se é legal ou não, né? Mas, assim, voltando um pouco sobre a política externa, né? Sim. Principalmente nesses tempos aí de governo Bolsonaro e tal. Quais são as relações que você vê entre esse conceito da paradiplomacia com a nossa política externa, né? Porque a gente fala de política externa, a gente também fala da nossa Constituição, né? Que você já falou. Mas falando sobre o fazer política externa, né? Agora, mais propriamente. O que você tem a dizer mais sobre isso? Pensando assim, na questão da política externa agora, atualmente, eu consigo pensar na atuação dos governadores do Nordeste, na atuação dos governadores daqui pelo Consórcio Nordeste, né? Que é uma iniciativa agora recente, né? O Consórcio Nordeste foi criado agora em 2019, em um cenário assim de nítido atrito entre os diferentes entes da federação. Então, em um cenário em que há uma falta de coordenação mesmo entre os estados e entre a União. Vocês querem que eu fale um pouco sobre o Consórcio Nordeste? Como é? Então, isso, amiga. Para quem não escutou, a gente até comentou em uns episódios passados sobre o Consórcio Nordeste, mas para quem não escutou e tem curiosidade, já que você citou o assunto, você pode falar um pouco mais desse ineditismo do Consórcio Nordeste? Sim. Então, né, o Consórcio Nordeste, seu nome oficial, né, é Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. O Consórcio Nordeste ele foi criado no dia 14 de março de 2019, então é há pouco tempo, né, recentíssimo. E os governadores dos 9 estados do Nordeste, eles assinaram uma carta, né, a Carta dos Governadores do Nordeste, e aí criaram esse órgão, né. Os objetivos do Consórcio Nordeste, é importante falar que esses objetivos estão todos no site do próprio consórcio, está lá as notícias, os objetivos, né? Enfim, os objetivos do consórcio, entre muitos outros, né, é promover a integração regional, promover a articulação e a implementação de políticas públicas integradas. Olha aí o debate de novo sobre políticas públicas, né? Atrair investimentos internos e externos para aqui, para a região Nordeste, realizar compras compartilhadas. A gente está vendo muito isso agora durante a pandemia, né? Enfim. O Nordeste, o Consórcio Nordeste, ele é embasado legalmente na Lei Federal 11.107 de 2005, que é a lei que autoriza a criação de consórcios públicos, né? E pelo Decreto 6.017 de 2007, que estabelece as normas de funcionamento dos consórcios públicos, né? Então, assim, eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouco
dos benefícios de um consórcio. Por que é interessante se entrar em um consórcio público, né? Aí eu vou trazer benefícios, também... Maria. Aí eu trago também um estudo que é a professora Maria Clementino. Ela é professora do Departamento de Políticas Públicas da Universidade do Rio Grande do Norte, né? Ela fala um pouco também, ela aborda essa questão dos consórcios, né? E ela diz o seguinte, né? Entre os benefícios, né? Entre alguns benefícios, né? Vou de novo a minha colinha aqui, pessoal. Vamos lá. Normal. O consórcio, segundo a professora, né? O consorciamento permite o compartilhamento de recursos físicos e informações entre governos diferentes, assim como entre os 3 níveis de governo. Há incentivos para que o consórcio crie suas próprias estruturas e solidifique políticas que assegurem sua sustentabilidade no longo prazo e que minimizem ineficiências burocráticas. A associação mediante consórcio dinamiza comunicação e ação. Ele não cria outro nível de governo e, portanto, permite maior eficiência para a resolução de problemas. Então, assim, de forma bem básica, né, resumindo, o consórcio é interessante por quê? Porque ele reduz a burocracia, ele permite uma maior rapidez e eficiência na resolução de problemas, né? Porque, assim, existem consórcios de nível estadual, né, formado entre estados, e consórcios formados entre municípios. Então, assim, os prefeitos e os governadores, eles estão mais perto dos problemas locais, né? Então, é muito mais... Se entende que seria muito mais rápido para resolver problemas, né? O consorciamento também ele permite uma maior aproximação com a sociedade civil e permite o compartilhamento não só de recursos físicos, como a professora falou, mas de recursos humanos também, né? Uhum. Enfim. E eu acho interessante que eu fui dar uma olhada no site do Consórcio Nordeste, esse mesmo que Maria citou, que para quem quiser é consórcio-nordeste-ne.com.br, e na parte que fala do consórcio, eles têm uma parte bem grande assim, que é relações internacionais. E um dos destaques nessa parte de relações internacionais é que eles dizem que em novembro de 2019, os governadores do Nordeste estiveram na França, Itália e Alemanha para reuniões com investidores potenciais, empresários e bancos de investimento, além de representantes de governos e agências de cooperação. E o objetivo de construir relações econômicas e institucionais e buscar investimentos para diversas áreas de toda a região, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, segurança pública e energia, teria sido alcançado, com vários estados convertendo essa experiência em recursos financeiros e parcerias efetivas. Pode mandar bala aí, Rafaela. Não, mas é muito isso, né? Porque enquanto Mariela ia falando, eu fui me recordando de falas, né? Que são muito recorrentes até hoje sobre esse consórcio Nordeste, né? Porque essa junção, essa união dos 9 estados nordestinos em um consórcio, na verdade, acaba trazendo muitos atritos com o governo Bolsonaro, né? E com a política externa do governo Bolsonaro. E a gente sabe que tem ali alguns focos, né? Que acabam realmente indo de encontro mesmo com o que pensam alguns governadores nordestinos. Aí essa política externa, né? Essa nova política externa do início do governo Bolsonaro até hoje, ela tem algumas características ali, né? Entre elas, esse foco em valores, né? Valores morais, soberania, né? Resguardar a nossa soberania, enfim. E aí eu lembro que em algumas falas do próprio presidente Jair Bolsonaro, ele disse que esses governadores da Paraíba, né? Que ele chama o Nordeste de Paraíba, queriam separar o Nordeste do Brasil, como se esse consórcio Nordeste fosse alguma iniciativa de secessão, né, de separação, né? Ele já foi levando para esse outro extremo, né, para realmente dizer que era algo negativo, né? Porque em muitas coisas faz uma frente, né, ao governo Bolsonaro e à sua política externa. Aí eu queria saber se você podia falar, Maria, sobre alguns desses atritos, né, que realmente são recorrentes aí nos últimos anos e nos últimos meses ainda mais. Se você pode dar alguns exemplos, né, trazer algumas dessas situações para a gente ilustrar, né, essa realidade aqui. Sim, o que você falou é bem verdade. Desde o início do governo Bolsonaro, né, é uma coisa que a gente vê assim,
à medida que cresce os conflitos dos estados com o governo Bolsonaro, aumenta a atuação desses estados na área internacional. Então, assim, desde o começo do governo Bolsonaro, né, a gente vê uma maior atuação desses estados em questões pontuais, em matérias pontuais, como, por exemplo, as questões ambientais e as mudanças climáticas. Para quem não lembra, houve vários atritos assim, em 2019, na época da queimada da Amazônia, né, nas queimadas que estavam acontecendo e tal. E aí, a repercussão dos dados de desmatamento da Amazônia levou à suspensão do Fundo Amazônia, que tinha como seus principais doadores a Alemanha e a Noruega, né? E aí a gente viu duas reações distintas, duas reações diferentes. A reação do Bolsonaro e a reação dos governadores. Os professores, um dos nossos professores, né, o professor Caio Junqueira, e a professora Débora Prado, que são referências para a diplomacia aqui, eles analisaram essa situação em um artigo que eles publicaram no Le Monde Diplomatique. E eles observaram, né, que enquanto o presidente Bolsonaro ele reagiu agressivamente, ele minimizou o corte, né, do orçamento, os governadores eles fizeram exatamente o contrário. Eles começaram a fazer viagens internacionais para tentar uma renegociação desse fundo, né? De forma direta. E também a gente viu nessa época que os governadores eles tomaram a frente mesmo dos debates sobre mudanças climáticas em grandes fóruns multilaterais, como, por exemplo, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, né? E além disso, houve também várias críticas dos governadores, críticas públicas ao governo federal, né? E junto com isso também uma articulação desses governadores para criar duas frentes de atuação entre o consórcio Nordeste e entre o consórcio da Amazônia Legal. Então, assim, e teve outros áreas também, teve aquele, não sei se vocês lembram, aquele caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que ele falou no Twitter que a China era culpada pela pandemia do coronavírus. Ai, o Twitter. Sim. E aí, na época, o embaixador chinês, ele respondeu, o Eduardo Bolsonaro, né, dizendo que ele havia contraído vírus mental em Miami. Meu Deus. A vergonha internacional. Então, qual foi a reação dos governadores do Nordeste também? Aí houve uma atuação deles, né? Os governadores, no caso, nesse caso do Eduardo Bolsonaro, foi o governador da Bahia, Rui Costa, em nome do consórcio, que escreveu uma carta ao governo chinês. Presidente, né? Ele é presidente do consórcio. Sim, presidente do consórcio. Ele escreveu uma carta ao governo chinês pedindo colaboração com a China para aquisição de materiais médicos, de insumos, de equipamentos, enfim, né? Então, mais uma vez, né, enquanto há são posições diferentes, né, do governo federal e dos governos estaduais. Uhum. E é muito interessante porque você citou esse outro consórcio, né, que surgiu ali quase que junto com o consórcio Nordeste, que é esse consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? Que tem quase que os mesmos objetivos que o consórcio Nordeste e que também faz algumas frentes ao próprio governo Bolsonaro, né? Em muitas áreas aí. Então, é interessante a gente ver como as regiões Norte e Nordeste do nosso país, né? Nos últimos tempos fazem esse movimento, né? De divergir seriamente do governo central em uma série de questões, né? E para isso até mesmo se organizando ali em consórcios. É muito interessante a gente ver isso, né? E que também, por outro lado, né, não lembro se a gente chegou a falar com Cecília sobre isso, mas que isso também tem um fundo político partidário, né? Porque, por exemplo, no caso do consórcio Nordeste, a maioria desses governadores, se não todos, fazem parte de um espectro político que é contrário do de Bolsonaro, né? Que são muitos ali filiados ao PT, né? Partidos ali de centro-esquerda, e isso. E aí é uma outra questão muito interessante da gente observar também, né?
Então, Maria, em episódios passados, que até foi sobre o Nordeste, a gente acabou citando a questão dos respiradores, a operação de filme no Maranhão. Mas, passado o ano, né? Isso foi em 2020, agora estamos em 2021. E 2021 ainda tem história para contar. Então, assim, você pode falar um pouquinho mais sobre a atuação dos estados nordestinos com relação à vacina da Covid, por exemplo? Porque esse ano teve a MP 1026, que se eu não me engano, eu vou só olhar aqui, um minuto. É isso mesmo, 2026, 2021. Ela foi publicada no dia 6 de 1 de 2021 e dispõe sobre as medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas, insumos, bens, serviços de logística. Você pode falar um pouco mais para o nosso público sobre ela? Sim. Então, essa medida provisória que você acabou de falar, Paula, ela facilita a compra de vacinas e de insumos que são necessários para a prevenção da Covid, né? Assim, o que essa lei ela tem na minha opinião, assim, né, de mais importante, é que ela permitiu com que os estados e os municípios pudessem comprar as vacinas, né, se a União ela não adquirisse vacinas suficientes para cobrir o público-alvo, né, os públicos-alvos, né. Então, essa lei agora, né, essa medida provisória, ela foi a lei que deu partida a criação de um outro consórcio, né? A gente tá falando muito de consórcios, né? Pode falar, eu ia perguntar, mas já fique livre para dizer, pode dizer. Então, essa medida provisória, ela foi de partida para a criação de um outro consórcio. A Frente Nacional de Prefeitos criou agora, no dia 22 de março, agora recentemente, né? Um consórcio nacional para aquisição de vacinas contra a Covid. E esse consórcio, ele recebeu o nome de Conecta. Então, assim, o objetivo desse consórcio, né, ele é nacional, então são prefeituras de todo o Brasil, né, não só do Nordeste, né, prefeituras de todo o Brasil que desejam se tornar membros, enfim. E aí esse consórcio, o objetivo dele é reunir diversas prefeituras, como eu acabei de falar, né, para negociar a aquisição de novos lotes de vacina, né, no mercado internacional. Então, assim, os prefeitos que desejam fazer parte desse consórcio, é uma etapa, né? Eles assinam um protocolo de intenção e aí, depois desse protocolo de intenção, eles criam um projeto de lei e enviam para suas respectivas câmaras municipais. E aí, esse projeto de lei sendo aprovado nas câmaras, as prefeituras fazem parte, né? Estão aprovadas para fazer parte do consórcio, né? Aqui em Sergipe, eu não me lembro o número exato, mas quase todos os municípios sergipanos fazem parte. Aracaju, a capital, São Cristóvão, Tobias Barreto, Nossa Senhora do Socorro, enfim. Muitos municípios aqui em Sergipe já fazem parte desse consórcio, né? E como é? Agora, recentemente, porque o consórcio foi agora em março, né? Agora, recentemente, já houve uma atuação também, né? Uma atuação desses prefeitos para tentar conseguir vacinas. Então, agora em março também, representantes de municípios que fazem parte do Conecta, eles se reuniram em Brasília com a embaixada estadunidense. E lá eles conversaram sobre a necessidade de agilizar o processo de negociação. Sim, o processo de agilização, digamos assim, né, da vacinação aqui no Brasil, né? E aí lá, esses representantes de municípios que fazem parte do Conecta, eles fizeram uma proposta aos representantes dos Estados Unidos de que fosse feito um empréstimo ao Brasil de doses da vacina AstraZeneca que ficam estocadas lá nos Estados Unidos. E aí, conforme essas doses, elas seriam devolvidas, né, conforme o Brasil fosse adquirindo outras doses, né, de outras negociações. Agora, em março também, o Conecta ele recebeu uma doação da Rede Natura de 4 milhões de reais para aquisição de vacinas, enfim. Então, a gente está vendo esse crescimento, assim, os prefeitos e os governadores tomando a frente mesmo, né? Para tentar agilizar, para tentar conseguir vacina, enquanto a gente vê uma ausência do governo federal nesse sentido. Sim, a gente estava até comentando com Cecília no começo do episódio sobre o vídeo dos prefeitos que bombou nas redes sociais, nos Instagrams. Maria ficou emocionada. Fiquei emocionada, né? Porque o prefeito de Aracaju, né? Foi a primeira a falar. Eu fiquei, gente, que chique!
mandou mensagem pra mim emocionada. Maria, calma. Meu Deus do céu. Esse fato eu não sabia, agora eu tô sabendo, junto com o público. E assim, para dar uma finalizada aqui no nosso assunto, não dá para falar de política externa, né, Brasil, história das vacinas, e não falar da retirada de Ernesto Araújo, que também foi influenciada por falas de prefeitos e governadores, além do pessoal do Congresso, né, foi toda uma mobilização. Então, você quer comentar um pouco sobre isso, amiga? Porque realmente foi um bafafá. Sim, foi um bafafá mesmo. Houve uma pressão, né? Uma pressão bem forte, primeiro, antes dos prefeitos, dos senadores, para que houvesse um pedido de demissão do Ernesto Araújo, né? Do cargo de ministro das Relações Exteriores. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele também fez um discurso, né? Enfim, criticando a atuação do Ernesto. E aí houve uma adesão dos prefeitos a essa pressão para que o Ernesto Araújo fosse demitido. A Frente Nacional de Prefeitos divulgou uma carta no qual pedia ao governo federal a demissão do Ernesto Araújo, né, agora ex-ministro, né? E aí na carta, segundo a carta, né, os prefeitos falavam, abre aspas, né, eles pediam a demissão por causa do seu leque diverso de trapalhadas e atitudes destrutivas. Então, sim. E aí no documento, nessa carta, né, os prefeitos eles citaram a postura contrária do Ernesto ao ingresso do Brasil no consórcio global COVAX Facility, que é para aquisição de vacinas também, né? Pela lógica do Ernesto Araújo, pela lógica deturpada dele, né? Ele via a entrada do Brasil nesse consórcio global como uma forma de fortalecer a OMS. E a OMS, ela vinha sendo já atacada pelo Donald Trump, né? Agora é ex-presidente. E aí, então, assim, a Agência das Nações Unidas, ela foi acusada pelo Trump também de proteger a China. Enfim, então o Ernesto Araújo se posicionou de forma contrária à entrada do Brasil nesse consórcio, e os prefeitos usaram isso, né, em sua carta, né. E aí, eu até, para terminar essa questão, né, do Ernesto, foi necessário, nesse caso do consórcio global, a atuação de uma embaixadora, a embaixadora Nazaré Azevedo. Ela, na época, era representante do Brasil na ONU em Genebra, e aí ela teve que, né, atuar para tentar mudar a posição do Ernesto Araújo, enfim. Mesmo assim, mesmo ele sendo contrário, o Brasil ele optou por receber do consórcio a vacinas para cobrir só 10% da população, sendo que havia a possibilidade de se conseguir doses para imunizar 50% da população. Então, assim, né, os prefeitos, eles citaram isso e acabou que o Ernesto saiu mesmo, né, do cargo, né? E é isso, Maria. Acho que não sei se Paula tem algo a mais a acrescentar. Não, só quero agradecer a Maria Milena, trouxe tantas informações muito informativas para esse podcast. Muito obrigada, amiga. Gente, eu que agradeço. Queria dizer que eu sou super fã do Dicotomia e não tô puxando saco. Ela é nossa amiga. Você é nossa amiga. Sou fã do Dicotomia desde que o Dicotomia estava na barriga, antes do Dicotomia nascer. Verdade. E é um prazer estar aqui com vocês, enfim, para debater um assunto que eu gosto, né? Que eu gosto muito, para a diplomacia, enfim. Obrigada, meninas. A gente agradece, Dicotomia. Né? E aí a gente queria perguntar se você tem alguma indicação, alguma referência que você usou para falar nesse episódio que você gostaria de falar para as pessoas agora. Tem sim. Tem primeiro, o Paula já falou, né? É o site do Consórcio Nordeste. Tem o artigo publicado pelo professor Caio Junqueira e a professora Débora Prado no Le Monde Diplomatique. Agora, meninas, eu esqueci o nome da matéria. Se vocês me permitem falar depois. Mas vai estar lá no nosso Instagram, né? Vai estar lá a imagem não se esqueça de seguir da matéria. @dicotomia _. @dicotomia_cast. Vai estar lá. Não se preocupe.
Tem a dissertação do professor Danilo Simini, que eu usei também, né? Que foi ele que debateu sobre a questão da legalidade da paradiplomacia aqui. Enfim, eu vou passar para vocês também. Vocês colocam tudo lá no Instagram certinho. E é isso. Muito bem. Uma pesquisadora nata, né? Meu Deus, já veio aqui cheia de informações. Muito bem, amiga. Então, é isso, galera. Muito obrigada para você que ouviu até aqui. Né? A gente espera que você tenha adquirido aí muitas informações, bastante conhecimento, porque eu mesma fui muito contemplada, né, pelos conhecimentos dessas duas amigas. E eu também. Tá vendo só? E é isso, até o nosso próximo episódio, né? Não se esqueça de nos seguir, né? Mais uma vez enfatizando aqui, nos seguir nas nossas redes sociais, @dicotomia_cast. E é isso, até o nosso próximo episódio. Fiquem bem e até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijos. Chama a vinheta que acaba o episódio. Uau! Ai, gente, foi muito legal vocês. Sério, eu adorei participar. Eu sou muito nervosa, eu tô suando pra caramba. Mas eu tô muito feliz.